interessante em várias coisas, mas também ele é muito diferente, muito parecido com outras coisas também. O que já é tradicional da carreira do diretor, que ele pega vários elementos de algumas coisas e junta em um grande filme que faz a gente refletir sobre algumas coisas, e dessa vez não seria diferente. Ele já começa de um jeito muito brutal, muito forte, violento, para já deixar bem claro do que é o filme, como é que vai ser a pegada do filme, e para deixar o espectador já grudado na cadeira, falando, meu Deus, o que eu tô vendo? Pra que tem essa cena logo nos primeiros 10 minutos de filme? Ele é um filme do Jordan Peele, que é um ótimo comediante e um ótimo diretor e roteirista de filmes de terror, porque afinal de contas, um bom comediante ele tem que saber lidar com o terror, com o medo, assim como também tem que saber lidar com a comédia. Geralmente comediante, pelo menos na minha visão, eles têm essa gama de atuação maior, conseguem muito bem na comédia e muito bem no terror, ou no suspense e tal, em dramas, funciona muito bem. Pegue, por exemplo, alguns comediantes e veja a carreira deles fora da comédia, são muito bons. E nesse aqui não seria diferente. Ele também foi diretor dos excelentes Corra e Nós, e também do primeiro episódio de Lovecraft Country, que tem crítica aqui no canal, vou deixar aqui na descrição e nos cards. Geralmente ele faz filme bem mais político e tal, sempre tem uma pitadinha de alguma coisa ali para fazer a gente pensar. Nesse aqui é o menos político de todos. Não que seja ruim, nem todo filme precisa ser tão político. Nesse aqui, dois irmãos estão numa fazenda e alguma coisa aparece no céu, pegando uns cavalos, tem alguns avistamentos estranhos. É um filme de ET? É, mas é um filme de ET diferenciado. Eu não tenho tanto medo de filme de ET, eu consigo abstrair um pouco mais e tal, não fico com esse pavor. Tem algumas pessoas que ficam realmente apavoradas com o filme de ET. Nesse aqui eu fiquei apavorado, nesse aqui eu fiquei com medo, nesse aqui eu fiquei preso na cadeira falando, meu Deus do céu, que filme é esse que eu tô assistindo? É um ótimo filme, levando em consideração, é claro, se você não comparar com os outros dois filmes dele. Comparado com os outros dois filmes dele, ele é um pouco abaixo mesmo. Mas se for só um filme, sem contar os filmes anteriores, é um ótimo filme mesmo. Tem no elenco Daniel Kaluuya, que faz um dos irmãos, e Keke Palmer, que faz a outra irmã. Eles acabam vendo esse objeto no ar, que é a melhor descrição que eu posso dar, sem você saber muito do que se trata esse objeto, essa coisa no céu, porque sinceramente, quanto menos você souber o que é essa coisa voando no céu, melhor. Ele consegue fazer várias homenagens ao cinema, o primeiro dublê, eles falam, eles encaixam de uma maneira no filme que fica legal. Tem uma certa hora que eles vão para estúdios de cinema, eles prestam serviço para estúdios de cinema, então meio que tá ali naquele mundo, mas por pouco tempo, não fica focando tanto nisso. O drama mesmo, a situação é essa coisa que está no céu e como entender o que é essa coisa e como impedir essa coisa de continuar fazendo maldades. É a melhor forma que eu posso dizer para deixar amplo o suficiente para você querer assistir e sem dar spoiler, porque assim, quanto menos você souber, melhor, principalmente em relação ao que é essa coisa. Não que fique explícito nos primeiros minutos do filme, não. O Jordan Peele ele consegue fazer de tal maneira que ele vai mostrando pequenos elementos, pequenas coisas, até você entender o que é aquilo, e como os personagens também conseguem entender, a gente vai tendo quase as mesmas informações dos personagens, a gente não consegue ter essa magia do cinema de saber o que os personagens não sabem, a gente sabe mais ou menos o que eles sabem, então não muda tanto. Ele não tem pressa pra contar, não tem pressa pra mostrar, ah, mas aquela ali é uma nuvem que tá passando, tá muito tempo aquela nuvem ali, e vai mostrando alguns elementos. Me lembrou também um pouco o Tubarão, que é naquele começo não fica mostrando tanto e tal, pra você ficar apavorado e falar, meu Deus, o que
coisa é essa? O que tá acontecendo? Como que a gente vai resolver esse problema? Eu, pelo menos, fiquei muito dentro do filme, muito por causa das atuações que são boas e por causa da história do roteiro que é muito bem feito. Tem que ficar prestando atenção em vários detalhes? Sim, tem. Mas de forma geral, ele consegue explicar a situação e às vezes explica até um pouquinho demais, é um pouquinho expositivo além do necessário, mas eu vou ser bem sincero, se não fosse expositivo desse jeito, tem muita gente que, pelos comentários que eu li, já não curtiram tanto o filme, não iam entender, ah, mas o que é isso? O que quer dizer? Por que ele fez isso? Ah, então quer dizer que isso na verdade é aquilo e aquilo na verdade é isso? É, então nesse quesito ele precisa explicar só um pouquinho pra ninguém ficar tão perdido. Afinal de contas, tem que ser um entretenimento no fim das contas. No fim de tudo, você tem que se entreter por aquelas 2 horas. E ele te entretém e prende, porque o filme, ele trava a pessoa de tal maneira. Tem um personagem ou outro ali que me incomodou, mas de forma geral, é um excelente filme de terror. Na medida do possível, não é tão terror, é mais pra suspense. Não olhe. E você, o que achou do filme? Deixa aqui nos comentários. Obrigado por ter assistido. Não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau, tchau e até a próxima. Qual o próximo filme do Jordan Peele você quer que eu faça crítica? Deixa aqui nos comentários.